Essa é a história de quando me mudei para uma pequena cidade do interior, onde meu pai montou um consultório médico. Saímos de uma cidade movimentada onde tudo acontecia: festas, jogos, luzes e os carros para lá e para cá, e pegamos a estrada para morar em Roseiral, uma pequena cidade cheia de campos vastos, onde a principal atividade econômica são as plantações de rosas. Também vivem do que eles dizem ser um turismo do sobrenatural. Dizem que há muitos anos atrás coisas sem explicação aconteciam. A cidade, na verdade, usou isso como uma forma de atrair os turistas, dizendo que o lugar um dia foi o lar de uma terrível bruxa, a bruxa Desdémona, uma senhora que sozinha contam ter matado mais de 50 pessoas e arrancado seus olhos quando Roseiral era só um pequeno povoado, e foi descoberta e condenada a queimar na fogueira. Mas antes de morrer, ela jogou uma maldição, que um dia voltaria para arrancar os olhos de todos que ficarem em seu caminho. O juiz da cidade naquela época, antes de queimá-la na fogueira, mandou-lhe arrancarem os olhos, assim como ela fazia com suas vítimas, e depois a queimaram, e ela morreu prometendo voltar. Mas é claro que nada nunca aconteceu, já que a morte da bruxa já tem mais de 300 anos. Hoje, o lugar é uma cidade turística que recebe gente de toda a parte, que vem ver como é a cidade e as pessoas que vivem aqui. Existe até um velho museu onde dizem que as coisas da bruxa ficam guardadas, e por um bom preço você pode até ver e tocar em algumas coisas, mas é claro que tudo isso é apenas besteiras. Eu deixei minha escola, amigos e tudo que conhecia para trás e estudo agora em uma escola onde todos me olham estranho, como se eu fosse um extraterrestre. Meu único amigo é um deslocado metido a roqueiro que se chama Zeus. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. Ele se chama Zeus, assim como o grande deus do Olimpo. Os pais dele eram viciados em mitologia grega e tem dois filhos, Zeus e sua irmã Atalanta. Atalanta era uma garota que não saía da biblioteca, estava sempre pesquisando coisas sobre os mitos que cercavam a cidade. Todos na escola a chamavam de louca. Na verdade, eu só não era mais zoado que ela por todos de lá. Mas ela parecia nem ligar, perdida dentro das páginas amareladas dos livros que lia. Hoje, fazem 2 meses que moramos aqui. Não é tão ruim, mas confesso que sinto saudades de nossa antiga casa. Eu moro em um lugar chamado Vila das Flores, um tipo de condomínio sem muros, onde as pessoas são sempre bem agradáveis. Lá vivem também a família do prefeito e outras de figuras importantes do lugar. Zeus e sua irmã moram mais para o centro, onde seus pais têm uma cafeteria, a Odisseia de Sabor, mas ninguém chama assim, chamam apenas de cafeteria mesmo. Lá próximo tem um espaço para eventos no meio da rua, e é o lugar onde a cidade comemora o Festival das Rosas, que é quando os grandes produtores dão uma grande festa em agradecimento pelo ano próspero e cheio de novas rosas sendo cortadas para a venda e outras plantadas para a próxima estação. Zeus dizia que era o maior evento da cidade e que ela simplesmente parava para uma grande festança sem hora para acabar. Por coincidência, esse grande evento seria em uma semana e todos pareciam bem empolgados, menos eu e minha família, que não fazíamos ideia do que esperar de uma festa de cidade pequena. Eu passava a maior parte do tempo pintando. Era um passatempo que estava aos poucos se tornando algo mais sério.
mas eu não tinha o apoio de meu pai. Ele dizia que isso não era uma profissão e que eu deveria estudar e pensar em uma carreira. Na verdade, eu meio que achava isso também, pois meus quadros ficavam pendurados em meu quarto, onde eu os olhava, mas não os achava tão bons. Minha mãe, ao contrário de meu pai, me apoiava e me encorajava. Ela dizia que um dia eu seria descoberto, venderia muitos quadros e mostraria a meu pai que ele estava errado. Mas enquanto esse dia não chegava, eu tinha que estudar para as provas que estavam se aproximando. Na escola, além das provas, eu tinha que lidar com os irmãos Flynn, Gilbert e Gilbert Flynn, os encrenqueiros que gratuitamente me odiavam. Eles passavam a maioria do tempo me atormentando, jogando papéis, me colocando apelidos e tentando me perseguir na saída da escola. Assim que batia o sinal, eu dava volta por trás da escola, onde deixava minha bicicleta escondida embaixo de um monte de folhas secas e pegava a estrada que passava por dentro do cemitério. Esse era meu caminho, porque se pegasse o ônibus escolar ou a estrada principal, os irmãos Flynn arrancariam minha cabeça. Das várias vezes que passei pelo cemitério, sempre um lugar me chamava atenção. O lugar onde supostamente a bruxa Desdémona estaria enterrada. Eu digo supostamente porque seria bem capaz do povo da cidade ter inventado isso para atrair os turistas e funcionava, pois raramente não havia alguém lá em frente tirando fotos. Quando eu chegava em casa, às vezes ia pintar ou sair um pouco, indo até a cafeteria. No momento, eu preferia ficar em casa, pois o assunto principal da cidade era o Festival das Rosas que estava chegando. Mas eu iria aproveitar para pintar uns pinheiros que haviam depois do cemitério. Eu teria paz e silêncio enquanto todos estivessem nesse festival, que eu não fazia conta de ir. Afinal, a única coisa que eu iria encontrar por lá eram os irmãos Flynn querendo me bater. Quando finalmente o dia do festival chegou, até meus pais estavam empolgados. Haviam muitos turistas por toda a cidade, carros coloridos carregados de rosas e música alta que faziam todos se mexerem que nem loucos. Eu peguei meu material de pintura e saí por trás de casa para não ser visto. Então atravessei a estrada e peguei o caminho do cemitério, mas alguém me viu. Escutei uma voz me chamando. Alex, Alex, onde você está indo? Todos estão indo ao festival. Quando me virei, era Atalanta, vestida de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela estava com um vestido florido, cabelos soltos, sem seus grandes óculos redondos. Acho que foi a primeira vez que a vi vestida assim. Normalmente, ela estava sempre vestida com camisas de banda de metalcore, com caveiras pegando fogo ou monstros com sangue na boca, cabelo amarrado e um óculos gigante que ficava escuro quando tinha muita luz. Eu até fiquei meio sem jeito de falar com ela, mas acabei dizendo que se o festival estava de um lado, eu estaria do outro. Ela tentou me convencer a ir, mas acabei indo para onde eu queria, além do cemitério, pintar meus pinheiros. Voltei a andar e quando olhei para trás, ela estava vindo atrás de mim. Eu pedi que ela voltasse, mas ela continuou a vir e disse que se ela perdesse o festival, a culpa seria minha. Eu parei e me virei com ódio. Eu sabia que o festival era importante para ela e sua família, então decidi ir, mesmo não querendo. Voltei até em casa, deixei meu material de pintura e fui com a Atalanta ver o que tinha de tão legal
nesse maldito festival. No caminho até lá, as ruas estavam vazias. Todos estavam já no centro da cidade, esperando os carros que vinham repletos de rosas. Mas quando passamos em frente ao antigo museu, vimos dois caras quebrando uma das janelas e entrando. Eram eles, os irmãos Flynn. Atalanta correu até lá e eu dizendo que era melhor esquecer o que tínhamos visto. Mas ela estava decidida e passou pela janela atrás dos irmãos. Era isso, eu estava em apuros. Se entrasse ali e visse o que os irmãos Flynn estavam aprontando, eles com certeza me matariam. Mas se eu fosse embora e eles vissem Atalanta e ela se machucasse, eu não iria me perdoar. Então pulei a janela e a segui. Quando a alcancei, ela estava abaixada, perto de um balcão, e mais à frente estavam os dois irmãos que falavam. Imagina se as lendas são reais. Vai ser um barato ver esse povo cagando de medo da bruxa. Vamos levar até o túmulo dela e lá tiramos a prova se as lendas são reais ou não. Não! Gritou Atalanta, e eu arregalei meus olhos e falei, sem sair voz alguma. O que você está fazendo? Os irmãos correram até onde estávamos e quando nos viram começaram a rir e nos pegaram e levaram até onde eles estavam. Lá eu vi várias coisas atrás de um vidro. Pareciam ser coisas bem antigas que ninguém podia tocar. Foi quando percebi que estávamos bem em frente ao que diziam ser as coisas da bruxa Desdémona. Um dos irmãos tirou uma pedra da bolsa que carregava e quebrou o vidro. Depois pegou uma caixa de madeira que lá havia e abriu. Lá dentro tinha uma pequena urna funerária que, quando Atalanta viu, entrou em pânico. Eu já li sobre isso, dizia ela. Não devemos mexer nessa urna. Os dois irmãos falaram que conheciam a lenda e que na urna estavam os olhos da velha Desdémona, que não foram queimados junto com seu corpo. Assim, a alma dela nunca descansaria em paz. Mas eu e meu irmão aqui estávamos pensando, e se a gente levar os olhos e juntar com as cinzas enterradas dela lá no cemitério, será que ela volta? Não custa tentar. Afinal, são só lendas. O que pode acontecer de tão ruim? Mas Atalanta parecia desesperada. Ela pedia com os olhos marejados para os irmãos Flynn devolverem a urna para a caixa que ela estava, e que todos nós fôssemos embora. Mas os irmãos estavam decididos a tirar a prova se as lendas da bruxa eram reais ou não. No caminho para o cemitério, eu tentei falar algo, mas só o olhar assassino deles já me fazia calar. Foi então que chegamos onde diziam que a bruxa estava. Uma enorme pedra onde havia um anjo deitado, e lá dentro diziam que havia uma urna que guardava as cinzas da bruxa. Os irmãos começaram a procurar algo que eu não sabia o que era. Então um deles gritou e vimos que ele tinha achado um velho depósito que deveria ser usado pelo coveiro. Lá dentro haviam ferramentas e dentre elas uma enorme marreta que um deles pegou e saiu rindo, dizendo que o anjo de pedra que guardava a tampa da tumba seria destruído. Atalanta ainda tentou falar, mas um dos irmãos, com um forte golpe de marreta, quebrou a tampa do túmulo, e o outro pegou o que parecia ser uma velha urna funerária, assim como a que ele tinha pego no museu. Então pegaram as duas e juntaram o que havia dentro em uma só, e todos esperamos que algo fosse acontecer, mas nada aconteceu. Os irmãos Flynn começaram a rir,
dizendo que tudo não passava de histórias e que agora eles sabiam que os velhos da cidade eram todos mentirosos. Com essa história de bruxas e vingança. Então eles quebraram as urnas dentro do túmulo e saíram rindo, deixando eu e Atalanta sentados no chão. Eu não sabia por quê, mas Atalanta continuava nervosa, mesmo com os irmãos já tendo nos deixado em paz. Eu perguntei o que eles queriam e por que dela estar tão nervosa, e ela me pegou pelo braço e fomos até sua casa. Entramos em seu quarto e lá dentro haviam tantos livros que mais pareciam uma biblioteca. Ela começou a olhar dentro de umas caixas e trouxe com ela alguns bem antigos e disse: Eu li tantos livros na biblioteca que ganhei uma medalha do prefeito. Ele disse que eu poderia escolher qualquer livro de lá e levar para casa e devolver quando eu quisesse. Então, peguei alguns que contavam a história de Roseiral. Em especial, eu achei esses aqui. Eram de um velho padre que viveu na época em que diziam ter uma bruxa aqui. Ele descreveu tudo nesse livro, mas as pessoas daqui acham que são só histórias de um padre velho. Mas olha isso! Então ela começou a ler o que pareciam ser os relatos que o padre havia escrito. Eu, Padre Bernard, sou testemunha ocular de todo o mal que vem assolando a pequena comunidade de Roseiral. Já são mais de 30 mortes e todas as vítimas são encontradas da mesma maneira, sem seus olhos, que parecem ter sido arrancados por uma força fora do comum. As pessoas falam de um mal que vive na velha floresta. Dizem que lá existe uma casa onde só os que se perdem conseguem achar, e lá vive uma senhora de aparência tranquila, mas ela é a causadora de tudo isso. A chamam de Desdémona. Alguns caçadores que estavam perdidos já faziam muitos dias conseguiram voltar. Eles eram 8, mas só 2 retornaram. Eu fui chamado pelas famílias deles para rezar na casa, pois os horrores que os homens relatavam eram absurdos demais e as pessoas diziam que os 2 na verdade estavam possuídos, pois os fatos eram simplesmente inacreditáveis. Eu cheguei até a casa de um deles 2 dias depois que eles voltaram. Encontrei um homem magro, fraco, com olhos marejados de chorar e tremendo. Ele estava próximo ao fogo, mas se tremia como se estivesse na água gelada. Eu pedi que as pessoas que ali estavam saíssem, pois eu queria conversar com ele. E o que aquele homem me falou naquela fria manhã foram essas palavras. Ela parecia estar por toda parte, padre. Um mal, um agouro, uma sombra que se movia tão rápido que seus olhos não conseguiam acompanhar. Um a um, ela foi levando os que estavam ali na floresta, e de longe eu podia ouvir os gritos de terror deles pedindo ajuda. Ela come os olhos, padre, os arranca e leva para comer. É assim que ela vive ali no meio da mata. Nós achamos a casa dela sem querer. Estávamos perdidos há dias, mas era melhor termos morrido de frio e fome do que ter achado aquela maldita casa. Os que estavam com mais fome e prestes a morrer foram os primeiros a entrar. Sabíamos que aquela casa, no meio da floresta, não era boa coisa. Mas a fome te faz perder o juízo, e entramos. A essa altura
já éramos só 4 de 8. Havia uma mesa repleta de comida, bolos, carnes, frutas e taças cheias de vinho. Começamos a comer. Era tudo tão gostoso que não conseguíamos parar. Eu sentia que aquilo não acabaria bem, mas não tinha forças para parar de comer depois de tantos dias perdido. Mas consegui levantar depois de um tempo e olhei ao meu redor. As paredes eram sujas de preto e vermelho e havia um cheiro de queimado no ar. Uma sombra se movia sorrateiramente pelas paredes, mas o dono dela eu não conseguia ver. Eu parecia ter despertado de um sonho. Sim, um sonho. Porque, quando acordei de verdade, vi meus companheiros mortos em cima da mesa. E meus amigos que pensavam estar comendo uma boa comida, na verdade estavam comendo nossos amigos que haviam sido pegos pela bruxa. Eu gritei e puxei um deles para perto de mim, mas os outros dois se negavam a acordar. Estavam enfeitiçados, continuavam a rir e a comer. Meu companheiro que despertou começou a cuspir o que tinha na boca e vimos a bruxa se aproximar dos que estavam comendo. Ela sorria para nós, seus dentes eram podres, assim como sua pele, dedos e garras. Ela pegou um de nossos amigos e arrancou seus olhos enquanto ele gritava. Depois os comeu. Aí pegou o outro e eu abri a porta e saí pela floresta. As risadas da maldita bruxa pareciam vir de todos os lugares e eu corri até não sentir mais as pernas. Meu companheiro caía e eu levantava, e quando eu caía, ele me levantava também. Foi assim que ouvimos o rio. O som da água nos deu mais forças e continuamos a correr. Eu olhava para trás e via uma sombra a nos perseguir. Só o som do rio me fazia continuar. Foi quando eu não senti mais o chão em meus pés e comecei a cair. Uma queda alta e depois senti a água gelada em meu corpo. Nós tínhamos caído no rio e a correnteza nos levou para longe. Foi por isso que conseguimos sobreviver. O rio nos salvou. E quando as águas ficaram mansas, saímos dele e vimos uma fumaça de cabana. Havia uma família de criadores de ovelhas que nos deu abrigo e nos levou até a trilha que nos trouxe até aqui. As histórias são verdadeiras, padre. Existe uma bruxa na floresta que arranca os olhos de suas vítimas e sua fome nunca tem fim. Ela virá, padre, e quando ela chegar, todos nós estaremos perdidos. Eu fechei o livro e me virei para a porta do quarto de Atalanta. Eram histórias tão difíceis de acreditar que eu me recusava a continuar ouvindo qualquer coisa que ainda tivesse lá para ler. Atalanta me dizia que os livros eram de uma seção reservada e que tudo ali havia sido relatado por um padre da época. Mas quem garantia? Eu me virei e falei, olhando nos olhos dela. Acho que você tem passado tempo demais perdida nesses livros. Me desculpe, mas achar que algo como uma bruxa que come olhos pode ser real é um pouco demais. Não são só histórias, são relatos, dizia ela. É isso que você não consegue entender. Eu me virei e saí da casa, e já era quase noite. As ruas estavam desertas e silenciosas, e Atalanta veio atrás de mim, dizendo que não queria ficar sozinha. Andamos por aquelas ruas e algo parecia não estar certo. Havia um frio estranho no ar, e quando olhei para o lado onde ficava a floresta, uma névoa estranha parecia ficar cada vez mais próxima de Roseiral. Andamos até começar a ouvir o barulho de música e de pessoas,
e eu logo falei: está vendo? Nada de bruxas, maldição e terror, só um monte de caipiras em um festival. Ela me olhou, não parecendo mais calma, e fomos procurar Zeus no meio da multidão. Acabamos encontrando ele em frente à cafeteria, olhando feito bobo para umas garotas da banda de música que passavam. E a Atalanta, não satisfeita com a história que tinha me contado, contou logo tudo para seu irmão sobre o que tinha nos acontecido. Ele, surpreso, nos pegou pelo braço e fomos até uma rua mais calma, onde Atalanta e eu explicamos com detalhes o que havia acontecido. E para minha surpresa, ele ficou com a mesma cara da irmã, e a maior preocupação dos dois era justamente sobre a tal bruxa que poderia voltar. Eu, assim como os irmãos Flynn, não acreditava em nada dessas lendas, mas Zeus, pela primeira vez na vida, falou sério. Você não acredita porque cresceu longe daqui. Desde pequenos ouvimos histórias sobre esse lugar e a bruxa que viveu aqui. Eu lembro que nosso avô nos mandava ficar longe das florestas, longe do museu onde as coisas dela estavam, e que as pessoas daqui, se fossem inteligentes, não deixariam as coisas da bruxa expostas como se fossem inofensivas. Nós estávamos falando por uns 10 minutos e nem notamos quando uma névoa estranha já tinha tomado quase toda a rua em que estávamos. As vozes e a música pareciam estar cada vez mais longe, e a noite chegou fria como eu nunca tinha visto igual. Tem algo errado, tem algo muito errado, dizia Atalanta. Temos que achar os irmãos Flynn. Temos que dizer que as lendas são reais e que se a bruxa voltou, todos nós podemos estar em perigo. Você deve estar louca. Eu prefiro enfrentar uma bruxa do que falar com aqueles dois, dizia Zeus, parecendo ter recobrado a sanidade. Achamos melhor cada um voltar até suas casas e ver o que o outro dia traria. Aquela foi a noite mais fria que eu já tinha passado em Roseiral, e a névoa também não tinha dado trégua. Nem sei como ainda tivemos aula naquele dia, e quando chegamos na escola, o diretor mandava todos irem até o ginásio para dar alguns avisos. Depois que todos os alunos já estavam lá, se tremendo de frio, o diretor veio com um senhor de cabelos estranhos partidos ao meio. Ele era magro e parecia usar um terno velho que deveria ter uns 100 anos. Assim que ele entrou, Zeus disse: "O que o velho maquinista está fazendo aqui?" Então o diretor pediu silêncio e falou: "Hoje, apesar desse frio de matar, é um grande dia para Roseiral. O maquinista Ernesto, conhecido de todos aqui, vai voltar a dirigir o trem. Isso mesmo, o trem vai voltar a andar. Para aqueles que não sabem, há muitos anos atrás passava aqui o trem que ligava Roseiral a Entre Montes pela floresta. Mas com a falta de passageiros que deixaram de viajar, o trem foi ficando de lado até ficar parado lá na pequena estação da cidade. Agora ele vai voltar a funcionar apenas como um passeio turístico. Isso mesmo, os turistas e moradores que quiserem dar uma volta pela floresta na segurança do trem poderão ir a partir da próxima semana. Mas o melhor ainda está por vir. O maquinista falou comigo essa manhã e disse que para a primeira viagem teste eu poderia escolher 3 alunos para irem com ele. E eu achei uma ótima ideia. Então, achei justo também que os alunos com as melhores notas desse semestre fossem escolhidos, e são eles: Atalanta, Alex e Zeus. Parabéns, vocês podem ir com o maquinista e o resto para as salas de aula. Os alunos nos olhavam com uma cara de ódio, e era tudo que eu precisava: mais gente para me odiar.
no caminho até a estação de trem, Atalanta não parava de falar que ir até a floresta não era uma boa ideia. Névoa, a floresta e uma bruxa que pode ter retornado. Era isso que aquele dia tinha nos reservado. Chegamos na estação e vimos o velho trem parado só nos esperando. O maquinista entrou primeiro e foi ligar tudo enquanto nós esperávamos ele abrir por dentro a porta de um dos vagões. Foi quando ouvimos de longe uma voz rouca pedindo para esperar, e quando vimos quem era, Atalanta logo falou. E eu pensando que essa viagem não poderia ficar pior. Era um homem magro e bem alto, que Zeus disse que era um dos filhos do maquinista. Ao que parecia, ele deveria ser uma pessoa bem chata, pelas caras que Zeus e Atalanta fizeram ao vê-lo. E eu logo descobri qual era o defeito dele. O rapaz se chamava Euclides, e ele simplesmente não parava de falar um segundo sequer. Eu não o via nem respirar de tantas palavras que não paravam de sair daquela boca com dentes amarelados. Foi quando um apito alto fez finalmente aquela boca se calar e o maquinista abriu a porta do vagão, chamando todos para a primeira viagem. O trem saiu na direção da floresta, que mesmo com uma névoa era possível ver como aquele lugar era bonito. Atalanta revirava os olhos enquanto o filho do maquinista fazia várias perguntas a ela, e Zeus tinha saído do vagão em que estávamos e agora estava sozinho no outro, sentado e olhando a paisagem pela janela. Seria uma viagem de pouco mais de uma hora até a estação da cidade vizinha, por dentro da floresta que a cada vez parecia ficar mais escura e misteriosa. Já estávamos nos trilhos há uns 40 minutos quando subitamente o trem parou. Nós olhamos o vagão e Zeus veio até nós perguntando por que tínhamos parado. Foi então que o maquinista saiu da cabine e disse: "Fiquem aqui, tem um carro parado no meio dos trilhos. Não saiam enquanto eu não chamar vocês." Ele pulou, levando um pedaço de madeira nas mãos, e assim que ele saiu por um lado, nós saímos pelo outro para ver o que estava acontecendo. O velho já estava agora olhando pela janela do carro e levou as mãos até o nariz, como se algo estivesse podre. Eu corri até ele para ver logo o que era e vi o carro repleto de sangue por toda parte e o vidro quebrado. Ele não parecia ter batido em algo, não havia nenhum amassado ou coisa assim, só um buraco no vidro da frente, como se algo tivesse entrado e ferido quem estava dirigindo. "Ursos?" eu perguntei, olhando o maquinista. "Não", ele respondeu. "Eles não iriam atacar assim. Faz anos que não sabemos de ursos por essa região." Foi aí que Zeus se aproximou e viu rastros no chão. Deveriam ser da pessoa que estava no carro, pois era rastro de sangue. A névoa deixava aquela parte da floresta bem mais escura que o normal. Era tarde ainda, mas já parecia noite. Atalanta dizia para voltarmos até os trilhos, tirarmos o carro do caminho e sairmos dali. Mas o maquinista curioso entrava cada vez mais na floresta, seguindo o rastro que mal víamos por conta da névoa. Foi aí que ouvimos um grito. Era um pedido de ajuda e corremos para ver quem era. Foi quando vimos uma mulher. Ela parecia estar em choque e andava como se não pudesse ver. Corremos até ela e o maquinista disse: "Senhora, senhora, o que houve?" Mas quando vimos, a mulher tinha sangue em seu rosto e pior, ela não tinha mais seus olhos. Ela, quando ouviu a voz do maquinista, gritou: "Se salvem! Ela está vindo! Vão, se salvem!" "Se salvar de quê?"
Eu perguntei, e ela respondeu: da bruxa. E com essas palavras vimos um vulto com uma grande capa negra pegar a mulher e levar até o alto de uma árvore. Que diabos é isso? Perguntou o velho maquinista, mas eu corri e peguei em seu braço para voltarmos até o trem. Temos que ir, temos que dar o fora daqui. Atalanta e Zeus entraram no trem e o filho do maquinista também. Quando o velho entrou na cabine, Atalanta gritou: Não podemos ir em frente, temos que voltar para Roseiral. Se seguirmos em frente, todos na cidade irão morrer. Eles têm que ser avisados. Vamos pegar o carro. As chaves eu vi que ainda estão nele. Vamos! Chamamos o maquinista, que correu até o carro, dizendo que todos nós iríamos morrer. Então tentou ligar o carro, mas ele não pegava. Ele tentou mais uma vez, uma, duas, três vezes e nada, até que ouvimos algo cair por cima de nós e um grito pavoroso junto com um barulho que quase fez meus ouvidos sangrarem. Tinha uma coisa em cima de nós que arrastava algo que cortou o teto do carro e víamos as faíscas por todos os lados. Então saiu de cima e pulou bem na nossa frente. Era uma capa negra com garras tão grandes que brilhavam, e quando levantou a cabeça, vimos o que era. Atalanta falou na mesma hora que a capa caiu. É ela, a bruxa Desdémona. O maquinista tentou dar a partida mais uma vez e finalmente o carro pegou. Ele deu uma ré, tirando o carro de cima dos trilhos, e então olhou a bruxa e disse: Vamos ver se você é forte mesmo. Ele acelerou e fez os pneus soltarem fumaça, e quando o carro já estava a centímetros da bruxa, ela pulou, sumindo de nossa vista. Nós gritávamos pedindo para ele ir mais rápido, mas quando olhamos para o lado, a bruxa voava bem do nosso lado. Ela batia no vidro tentando quebrar, para o desespero de todos ali, mas ainda estávamos longe de casa. Ela voltou a ficar em cima do carro e abriu um buraco no teto. Então segurou nos cabelos de Atalanta e começou a puxá-la. Nós segurávamos com toda a força, mas ela era muito mais forte do que os três que estavam puxando para baixo, e com um forte puxão ela levou Atalanta para cima. Nós pedimos para o maquinista parar, mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, Atalanta gritou: Tomara que engasgue com meus olhos, sua maldita! E a bruxa levantou as garras para atacar quando tudo ficou mais claro, e ela deu um grito, saltando Atalanta, que caiu de volta em cima de nós. O que aconteceu? Por que ela não te matou? Perguntava Zeus quando o carro parou e vimos o pouco de luz do sol que fazia naquela tarde. A luz. Ela me soltou e fugiu da luz. Vamos, garotos. Ainda não estamos salvos. Temos que sair da floresta primeiro. Ela virá atrás de nós, disse Atalanta, mandando o maquinista ir até a delegacia. Quando ele parou, pulamos e fomos todos falar com o delegado, que por conta de todos falarem ao mesmo tempo, bateu com força em sua mesa, pedindo silêncio. Então falou: Velho, fale você primeiro. Tem uma bruxa, um demônio, o próprio diabo vindo atrás de nós. Que história é essa, velho? Perguntava o delegado. Ele está falando a verdade, disse Atalanta. Temos que avisar as pessoas. Ela voltou. A bruxa Desdémona voltou. Vocês acham que eu tenho cara de idiota, crianças? Perguntava o delegado, indignado. Vocês acham que vão chegar aqui, em minha delegacia, fazer essa bagunça e eu vou acreditar nessas histórias para crianças dormirem? É isso? Pois bem, essa pegadinha vai sair bem mais cara para vocês.
O delegado chamou um policial e prendeu o velho maquinista e seu filho, dizendo que eles iriam passar a noite que estava chegando na cadeia, enquanto a nós ele iria mandar um policial nos levar até em casa e falaria com nossos pais sobre o que tentamos fazer. Então entrou pela porta da sala do delegado um policial corpulento que nos mandou levantar e irmos com ele até o carro. O velho e seu filho foram levados à força até a cela da delegacia e ouvimos a voz dele gritando que não era nenhuma brincadeira, que a noite estava chegando e ela mataria a todos nós. Quando entramos no carro da polícia, no banco de trás, o policial travou as portas e foi até a frente e ligou. O sol se escondia e a escuridão já tomava conta de tudo. Só as luzes dos postes e das casas iluminavam o roseiral agora. Passamos por uma rua e Atalanta começou a falar baixo para o policial não escutar. Escute, ele vai te deixar primeiro, Alex. Assim que chegar em casa, pegue lanternas, velas, fogo, qualquer coisa que faça luz. Eu e Zeus faremos o mesmo. Não fique no escuro e não olhem para ela caso ela venha atrás de você. Promete que fará isso? Eu prometo, respondi na mesma hora. Minha casa estava a 2 quadras de distância, quando de repente a cidade mergulhou na mais completa escuridão. As luzes dos postes, casas e de qualquer lâmpada que fosse, agora estava apagada. Só as luzes do carro estavam acesas na rua. Foi então que o rádio do carro tocou e o policial atendeu. Era o delegado dizendo que Roseiral estava em um blackout. Ele estava tentando falar com o pessoal que cuidava da energia, mas não conseguia, e o mandou ir checar com eles quando a luz iria voltar. E só depois deixar a gente em casa. O policial disse que faria isso e deu a volta, indo até onde ficavam as torres de energia. Atalanta disse que nós não deveríamos ir com ele e que era perigoso, mas o policial falou que seria bem rápido. Foi então que Zeus falou baixinho. Foi ela. Ela deve ter feito algo para acabar com a luz. Agora virá atrás de nós. Eu comecei a pedir para o policial voltar, que meus pais não iriam gostar que eu estivesse na rua naquela escuridão. Mas era tarde demais. Quando chegamos nas torres de energia, estava tudo quieto e na mais completa escuridão. Atalanta pediu para o policial não ir, mas ele pegou uma lanterna e sua arma e foi ver o que havia acontecido, nos deixando no carro. Ele pegou as chaves e abriu a porta, e foi tão rápido que ele não pôde fazer nada. De repente, a arma dele saiu voando e as chaves caíram no chão, e ele foi levado para cima, e nós só ouvíamos seus gritos. As chaves, Atalanta gritou, e eu pulei para o banco da frente com Zeus e estiquei a mão para pegar as chaves do carro. Foi quando algo pesado caiu em cima de nós e vimos o corpo deslizar no vidro da frente. E lá estava o policial com cara de pânico e sem seus olhos. Zeus pediu as chaves e ligou o carro, acendeu os faróis no alto e saiu cantando pneus. Ouvimos só as risadas da bruxa nos céus e depois só o barulho do motor do carro indo em alta velocidade. Temos que ir até a delegacia. Temos que tirar o maquinista e seu filho de lá. Eles são os únicos que acreditam em nós. A cidade agora parecia um lugar abandonado. Além da escuridão,
havia uma névoa estranha que deixava tudo ainda pior. Chegamos na delegacia com o carro de polícia e saímos correndo para dentro. O delegado veio pensando que era o policial e, quando nos viu, perguntou o que estávamos fazendo ali e onde estava o policial que deveria estar nos levando para casa. Eu contei a ele o que aconteceu, mas o homem insistia em não acreditar. Ele falava que nós tínhamos entrado em uma bela encrenca e que tínhamos roubado o carro, mas antes que pudéssemos falar mais alguma coisa para convencê-lo, ouvimos uma risada estridente na parte de cima do teto da delegacia. E o delegado falou: "Mas que diabos está acontecendo aqui?" Ele sacou a arma e pediu para nos abaixarmos enquanto ele via o que estava no teto. Atalanta aproveitou e pegou as chaves da cela que estava em cima da mesa e foi tentar tirar o maquinista e seu filho de lá. Eu comecei a procurar lanternas com Zeus e o delegado sumiu de nossa vista. Só ouvíamos o barulho do ar como se algo estivesse voando acima de nós. Ficamos em silêncio esperando o que aconteceria e todos se assustaram quando vimos o corpo do delegado sendo jogado em uns armários. Eu corri para tentar ajudar, mas quando vi, ele não tinha mais seus olhos e as risadas da bruxa agora já vinham de dentro da delegacia. Zeus abria todas as gavetas, armários e portas atrás de qualquer coisa que fizesse luz, e quando finalmente achou, saiu jogando uma para cada um que estava ali. Tínhamos que chegar até o carro agora, mas a bruxa poderia estar em qualquer lugar. Começamos a andar bem devagar. Zeus ainda estava com as chaves do carro no bolso, e nós já víamos ele lá, parado em frente à delegacia. Conseguimos chegar até ele e todos entraram. Só faltou o maquinista, que tinha voltado para pegar algo. Mas quando ele se abaixou para entrar, algo o segurou pela perna e tentou levá-lo para cima. O filho dele gritava por ajuda e eu saí do carro e apontei a lanterna bem na cara da criatura, que gritou, e de seu rosto começou a sair uma fumaça, como se a luz a estivesse queimando como fogo. Mesmo assim, ela conseguiu levar o velho com ela para os céus e ouvimos o barulho de tiros lá em cima. Foi por isso que ele demorou. Tinha ido pegar a arma do delegado. As balas eram inúteis. Ficamos parados agora no mais completo silêncio, até que algo caiu na frente da luz dos faróis e o rapaz que estava conosco saiu gritando e fomos com ele, mas já era tarde. O velho estava morto e sem seus olhos. Ele pegou a arma que seu pai, mesmo morto, ainda segurava. Depois acendeu sua lanterna e nos disse: "Vão, saiam daqui." Atalanta tentou ainda dizer algo para convencer o rapaz a ir com a gente, mas ele não deu ouvidos. Pegou a arma e nos mandou sair mais uma vez, dizendo que se nós não fôssemos embora, ele iria atirar em nós. Pegamos o carro e fomos embora, e de longe ouvimos o barulho de tiros e gritos que em segundos pararam. Nós não sabíamos para onde ir. Qualquer lugar era perigoso. Qualquer lugar que fôssemos, mais gente inocente seria morta. Foi quando Atalanta falou: "A igreja. Vamos para a igreja." Nos livros antigos, com a história da cidade e da bruxa, temos os relatos de um padre da época. Eu aposto qualquer coisa, como o velho padre Aurelius deve saber mais coisas que aquele livro diz. "Rápido, vamos!"
ele mora atrás da igreja e não vai se negar a abrir a porta para nós depois de contarmos quem voltou. Paramos o carro quase em cima da calçada da igreja e corremos com as lanternas até uma pequena porta que ficava atrás da igreja e começamos a chamar pelo velho padre que ali morava. Batemos tanto que ele gritou irritado lá de dentro: "Não recebo visitas depois do anoitecer. Voltem amanhã de dia." Mas nós falamos que era importante o que tínhamos para falar, e mesmo assim ele gritou mais uma vez que não iria abrir. Então Atalanta falou: "Mesmo que eu dissesse que a bruxa Desdémona voltou e já matou 6 pessoas?" Foi então que ouvimos um barulho de chaves e a porta sendo destrancada. E lá de dentro, um senhor de cabelos brancos nos olhou e disse: "Entrem de uma vez." A casa dele estava cheia de velas e havia uma lareira com uma poltrona bem em frente. Ele nos mandou ir para perto do fogo e pediu para Atalanta se explicar. Ela contou toda a história e tudo o que havia nos acontecido, e o padre não pareceu surpreso. Só sentou na poltrona e disse: "Enfim, ela conseguiu voltar. Venham comigo, vou lhes mostrar uma coisa." Ele pegou uma vela e nós acendemos as lanternas, pois estávamos indo para dentro da igreja agora. Então se abaixou e tirou um grosso tapete do chão, e por baixo havia uma passagem, que quando ele abriu, vimos uma escada. Descemos e ele pegou umas chaves e abriu uma porta velha de madeira, e lá dentro ele ligou o que parecia ser um gerador de energia movido a gasolina e nos mandou entrar. Ele foi e pegou alguns velhos manuscritos e jogou em cima de uma mesa que lá havia e começou a ler para nós tudo o que havia acontecido na época que a bruxa assombrou Roseiral pela última vez. Esses são os relatos que faço para que no futuro saibam de toda a verdade sobre o demônio que vive no pequeno povoado de Roseiral. Havia uma mulher solitária de nome Desdémona que vivia sua vida longe dos olhos curiosos dos habitantes. Ela vivia sozinha na floresta e ninguém sabia dizer como. Até que caçadores tiveram um triste fim ao encontrarem sua velha cabana. A chamaram de a bruxa Desdémona, um ser cruel que se alimenta dos olhos de suas vítimas. Naqueles dias escuros, as pessoas temiam por suas vidas, mas a bruxa parecia querer apenas aqueles que a viram, e veio atrás de 2 homens que tinham escapado de seu triste fim, os levando para o escuro da floresta dias depois. O demônio não pode ser visto por olhos humanos, por isso ele leva todos aqueles que se atreveram a olhá-la. Aqueles que os olhos olharam para o escuro, só pelo escuro irão perecer, a não ser que a luz do dia venha ao seu socorro. O padre soltou o papel empoeirado e disse: "Ela virá atrás de vocês. Não importa onde vocês se escondam, e só o sol poderá protegê-los. Falta muito ainda para o nascer do sol, mas vocês podem tentar matá-la de outras formas. Qualquer luz fará mal ao demônio, mas com essa queda de energia vai ser bem difícil se proteger. Só tem um lugar onde a luz agora é forte o suficiente para destruir o demônio: o farol de Santa Cruz. Fica a alguns quilômetros daqui, seguindo a estrada que beira a floresta. O faroeiro de lá é meu amigo e vai ajudar. Se conseguirmos chegar até lá, podemos montar uma armadilha para a maldita e mandá-la mais uma vez de volta para o inferno."
Vamos, vou pegar meu carro. Saímos da igreja de volta até a casa do padre e lá pegamos qualquer coisa que fizesse luz. Tínhamos lanternas, velas, fogos de artifício e tudo que poderíamos usar contra ela. Zeus foi até o carro de polícia pegar mais lanternas e abriu o porta-malas, e lá haviam algumas armas de grosso calibre que o padre, ao ver, pegou, dizendo que ele sabia o que fazer com elas. Entramos no carro do velho padre depois de um tempo e rumamos até o farol de Santa Cruz. Já na estrada estávamos com os faróis altos e as lanternas acesas. Não iríamos perder mais ninguém para ela. Foi quando a janela do lado de Zeus foi quebrada e uma mão podre começou a puxá-lo. Era ela. Estava voando do lado de fora e arrastando Zeus com ela. O padre freou o carro, o fazendo rodar 2 vezes, e em meio a nossos gritos, ele abriu o carro, pegou a arma e saiu recitando um versículo da Bíblia que dizia: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E nisso as balas iam acertando a bruxa, até que ela soltou Zeus no chão. Ele voltou até o carro, enquanto o demônio agora se arrastava no chão. Eu fiquei sem entender porque as balas que não tinham efeito sobre ela agora pareciam ter, pois ela se arrastava no chão como se estivesse ferida. O padre ligou o carro mais uma vez e me respondeu: são balas com sal. Tudo que é sagrado fere o que é abominável, mas o sal não a mata, só vai atrasá-la por um tempo até chegarmos no farol. Mais alguns quilômetros vimos de longe a luz do farol em um ponto bem alto, e ao lado havia uma pequena casa onde um amigo do padre vivia. Paramos o carro e ele foi direto bater na porta, enquanto nós ficamos com as lanternas apontando para todos os lados. Quando vimos a porta abrir, o padre nos chamou e entramos. Era uma noite fria, das mais frias que eu já tinha visto. Mas lá dentro estava quentinho por conta de uma lareira que havia. O homem abraçou o padre e nos olhou perguntando o que estava acontecendo. O padre explicou tudo e o Senhor disse: vocês são bem-vindos aqui em minha casa. Eu me chamo Matias, sou responsável pelo farol há muitos anos e ele nunca parou de brilhar, e não será hoje que isso irá acontecer. Venham, vou lhes mostrar. Ele nos levou onde ficava o farol e subimos por uma longa escada. Já lá no alto vimos uma vista que mesmo com a noite era esplêndida, mas o padre viu algo. Temos que nos preparar, ela logo estará aqui. Então ele apontou para a nossa direita e estava chegando uma névoa tão escura que era impossível ser normal. Era a maldita Desdémona que logo viria ao nosso encontro. Em questão de minutos, a névoa nos alcançou, e se não fosse a luz do farol, estaríamos agora no mais completo breu. As escadas do farol se dividiram entre sombras e luz, e a casa do senhor Matias ficou completamente no escuro. Foi quando ouvimos uma risada medonha que cortava as sombras acima de nós. Ficamos todos parados, prontos para acendermos as lanternas a qualquer momento, mas ela não atacou de uma vez. Parecia estar observando primeiro. Foi aí que vimos uma sombra se mover rápido, tão rápido que era difícil acompanhar com os olhos. Um grito e vimos o senhor Matias sendo levado para o alto. Atalanta então gritou: não olhe, não olhe para ela. O senhor colocou suas mãos na frente dos olhos, mas a bruxa começou a rir
e nos olhou enquanto o levava cada vez mais para o alto. Aí ouvimos o grito do Senhor, que foi solto pela bruxa lá de cima e caiu. Se você a olha, ela leva seus olhos, se não, ela te joga lá de cima. De um jeito ou de outro, estamos ferrados, disse Zeus, segurando com força sua lanterna. A bruxa aproveitava os segundos de sombra que haviam para tentar levar um de nós. Era muito rápido. Mesmo assim, ela demorou um pouco para fazer sua próxima vítima. O padre subiu até onde estava Atalanta. Depois os dois foram até onde eu estava. E Zeus, que estava mais para cima, ficou sozinho por um momento. Mas foi tempo suficiente para a bruxa atacar. Ela a pegou e o prendeu na parede onde a luz do farol não alcançava. Atalanta entrou em desespero, pedindo para que ele não olhasse. O padre não podia atirar, pois as balas poderiam atingir Zeus. Não havia o que fazer. Foi quando eu corri, subi no corrimão da escada e com um salto pulei no demônio. Ela soltou Zeus, que caiu nas escadas e saiu rodando alguns metros abaixo. A bruxa então segurou minha cabeça e me puxou para a frente dela, mas eu fechei meus olhos e não iria olhar. Ela começou a voar mais para cima. Iria fazer o mesmo que fez com o senhor Matias, mas eu tirei minha lanterna de dentro da camisa e iluminei bem na cara do demônio, que me soltou e eu caí por cima de um ferro do farol. O padre correu em meu socorro, enquanto Atalanta ajudava seu irmão. Eu vi eles correrem de volta para o carro, enquanto o padre tentava me ajudar. Foi quando novamente o demônio atacou. Ela jogou o padre na parede mais escura onde havia me jogado, mas ele não parecia ter medo. Ele fechou os olhos e disse: "A morte não é o fim, e logo o sol nascerá mais uma vez." Com essas palavras, ele olhou bem nos olhos da maldita bruxa e ela gritou, arrancando os olhos do padre e depois jogando seu corpo nas escadarias. Eu corri e fiquei bem na frente da luz do farol. Se eu saísse de lá, ou se uma sombra passasse perto de mim, ela me puxaria para o escuro. Eu mal respirava, tentando ouvir de onde ela me atacaria. Então, ouvi a voz de Atalanta lá embaixo me mandando ficar na luz. Foi quando senti um forte puxão. Então, fui agarrado e a bruxa começou a descer do farol, me segurando apenas com uma das mãos. Eu estava agora no escuro. A luz ficou lá para cima. Agora seria meu fim. Eu sentia o bafo de morte da bruxa que parecia me olhar bem de perto. Ela passava suas garras bem devagar em minha testa, como quem saboreia um doce antes de morder. Então, com uma gargalhada, ela me levantou e eu suspirei fundo, esperando a morte, mas ainda não era o fim. Ouvi o disparo de arma e a bruxa se ajoelhou. Atalanta vinha com a lanterna presa na arma e atirou nas pernas do demônio, que me soltou e eu saí rastejando um pouco mais para longe. Atalanta atirava as balas que o padre havia posto sal, e a luz fazia a bruxa gritar e tentar se esconder. Foi quando ouvi uma buzina e Atalanta saiu do meio. A bruxa agora estava tentando se levantar quando Zeus veio com o carro a toda velocidade e acendeu os faróis e pulou do carro, prendendo a maldita entre as ferragens e o farol. A luz era fraca e não era o suficiente para matar o demônio. Eu corri até onde os irmãos estavam e Zeus disse: o sol está nascendo." A névoa
aos poucos se dissipou e os raios de sol começaram a surgir. A bruxa gritou, tentando se livrar do carro, mas Atalanta correu e subiu nas ferragens, engatilhou a arma que tinha nas mãos e disse: "Lembranças ao diabo, sua maldita!" E com um tiro bem na cabeça, vimos a bruxa começar a queimar, ficando ainda mais pavorosa do que já era. Ficamos olhando até que a bruxa virou cinzas por conta do sol, e a Atalanta juntou o que sobrou e jogou no mar que havia adiante de nós. A polícia veio para Roseiral querendo saber sobre as mortes estranhas e ficaram por vários dias investigando, tentando achar uma resposta que não houvesse a lenda de uma bruxa com mais de 300 anos. Eu, Zeus e Atalanta tentávamos viver como antes, mas nada seria igual depois de tudo que vivemos. As coisas mudaram tanto que no primeiro dia de aula, depois das férias, os irmãos Flynn vieram zoar os óculos de Atalanta e ela deu um soco tão forte em um deles que ele caiu e lá mesmo ficou, enquanto o outro irmão pedia para ela parar. É como eu disse, nada mais seria como antes, mas tudo bem. E caso um dia a bruxa voltar, estaremos mais preparados dessa vez.